Olá, eu sou Karina Rodrigues. Eu vim aqui falar essa semana sobre um termo muito conhecido por alguns, que é o antifrágil. Algumas pessoas têm comentado, principalmente diante do cenário que nós estamos vivendo, de falta de perspectiva de futuro, de caos, de insegurança e principalmente de incertezas. Hoje a gente está vivendo um momento em que é muito importante e que muitos falam da capacidade de ser resiliente. Porém, será que esse é o termo correto? Segundo o autor Nassim Taleb, um economista, ele escreveu o primeiro livro dele em 2007, onde ele já sinalizava que existiam 3 tipos de pessoas. Pessoas frágeis, que diante do caos, diante da incerteza, acabam perdendo a sua estabilidade e acabam perdendo o direcionamento, até o rumo da sua capacidade de tomar decisões. Existem pessoas que são resilientes, e até o termo ele vem da física, porque, antes até mesmo do uso na psicologia, porque a resiliência é a capacidade de uma forma, de um objeto, dele sair da sua forma física através de algum processo, de uma alta temperatura, mas ele conseguir depois voltar para a mesma propriedade. Então, na verdade, quando a gente fala que uma pessoa ela é resiliente, diante dos desafios, ela é capaz de se manter equilibrada e se manter a mesma. Por isso que talvez esse termo ele não seja tão apropriado para o que a gente está falando tanto nesse momento, que é essa capacidade de transformação e de superação e de aprendizado. E é exatamente isso que esse economista ele fala depois no livro que ele veio a chamar de antifrágil, que é a capacidade de você se transformar diante do caos. São pessoas que, diante da incerteza, conseguem crescer e conseguem evoluir. E aqui eu trago algumas dicas extraídas desse livro, em que o autor ele fala que é muito importante, o primeiro ponto é você agir. Muitas pessoas acabam emocionalmente se sentindo paralisadas, se sentem abaladas, e é muito natural que num primeiro momento, a gente se sinta sem ação. Mas a capacidade de elaboração, de você ter essa autoconsciência do que você está sentindo, é muito importante. Claro que eu não estou dizendo para você ignorar as emoções, mas é você compreendê-las e agir, continuar agindo. Ainda assim, uma outra habilidade que esse autor ele fala é a capacidade de você aprender com os erros. E muitas técnicas, muitas abordagens que a gente vem observando que são muito úteis diante desse momento que a gente está vivendo, o próprio mindset ágil, a capacidade de você identificar os erros e ser capaz de reagir, ser capaz de corrigir e transformar, é muito importante nesse momento, principalmente nas organizações, principalmente enquanto indivíduos, diante de uma situação como essa que a gente vem enfrentando no mundo inteiro. A terceira dica que esse autor ele fala é como que a gente consegue identificar e muitas vezes até consolidar e ficar preso em que só existe uma solução. Muitas pessoas vêm esperando em suas casas uma solução, uma vacina, uma capacidade de cura, um remédio. Então a gente tem hoje, diante de tudo isso que está acontecendo, uma série de possibilidades. A gente pode inclusive passar a viver em uma condição de maior distanciamento social, isso já está sendo falado. Então tudo isso deve ser levado em conta e que diversas soluções elas podem ser encontradas. Hoje a gente tem que ter a dúvida positiva, aquela dúvida da hipótese científica. Você cria hipóteses, mas você não pode colocá-las como únicas.
Você tem que realmente explorar outras oportunidades, explorar outras soluções. Então, é isso que esse economista ele traz de uma forma bem clara, não só nesse livro que ele começa a trazer à tona esse conceito, mas depois ele consolida no livro Antifrágil. E por fim, é muito importante que a gente entenda que a gente não vai encontrar uma solução, que a gente não vai conseguir se tornar antifrágil sozinho. A gente precisa colaborar, a gente precisa participar e permitir que as pessoas colaborem conosco. Então, é saber pedir ajuda, e eu venho falando isso muito com o público de recursos humanos, com os líderes, que muitas vezes entendem que é ruim ser frágil, é ruim se mostrar frágil, no sentido de que você ter uma deficiência, você se mostrar mais emotivo, pode ser visto de uma forma negativa. Então, você, inclusive, ser antifrágil é você aceitar que você tem as suas fraquezas, que você precisa das outras pessoas e você saber capitalizar, saber realmente convergir todas essas potencialidades em seu benefício. Então, a gente tem visto muitas iniciativas, até mesmo aqui nas redes sociais, de grandes executivos, grandes nomes, que no momento de fragilidade e de insegurança têm se tornado mais fortes, justamente porque eles estão trabalhando de forma colaborativa. Então, diferente do que a gente está acostumado, de que no momento de incerteza é cada um por si, a gente precisa cada vez mais pensar em colaborar, em empoderar as pessoas, em ouvir as pessoas e realmente saber que juntos nós somos mais fortes.